E aí, galera, pense, estamos aqui para isso. Vamos fazer aqui, vamos traçar um do melhor para o pior, do pior para o melhor crossover já lançado entre Marvel e DC, incluindo dos mais antigos aos mais recentes. Então, sim, bora, meus amigos, para essa pilha aqui, que eu juntei todos. De certa forma, eu também completei, né? Então, do ponto de vista cronológico, nós temos aqui diante de nós, né? O primeiro, Super-Homem contra Homem-Aranha. Aí temos X-Men Titãs, consecutivamente Batman e Hulk, Super-Homem e Homem-Aranha novamente. Aí nós vamos para os anos 90 com Batman e Justiceiro com o Jean Paul Valley e em seguida com a volta do Bruce Wayne nesse primeiro crossover Batman dos anos 90. Aí vamos dando continuidade a Homem-Aranha e Batman. Isso aqui ainda não é a ordem do melhor para o pior, só estou mostrando para vocês quais são os crossovers que vão estar nesse julgamento, tá? Homem-Aranha, Batman, primeiro e segundo encontro. Batman e Demolidor, segundo encontro. Demolidor e Batman, primeiro encontro. Batman e Capitão América. Incrível Hulk e Superman. Superman e Surfista Prateado. Lanterna Verde e Surfista Prateado. Darkseid e Galactus, o Devorador. DC versus Marvel, só a primeira parte, tá? A segunda e terceira parte eu não tenho e nem tenho interesse de botar para jogo, de incluir. Amalgama, né, do 1 ao 4, pela editora Abril. Super-Homem e Quarteto Fantástico, versão Magazine. Liga da Justiça e Vingadores. E por último, mais recente, que eu já fiz vídeo aqui no canal, Batman Deadpool, tanto a versão da Marvel como da versão da DC. Então, muito bem. Então, deixa teu like, se inscreve neste canal se você, assim como eu também, é um amante da nona arte. E vambora para esse top de melhor para pior, ou do pior para o melhor, crossover. Eita! Pois vamos lá, como ela é da minha opinião, como é a minha opinião que vai estar em jogo, a minha opinião aqui é absoluta nesse vídeo que você está assistindo. Então eu vou colocar juntas e Shallow Now como do pior lugar, empatadas, Demolidor e Batman e Deadpool e Batman, ambas lançadas pela Marvel. A gente sabe que é lançada quando a logo vem primeiro, tá? A arte desse daqui é muito ruim. O roteiro tem muita coisa que é muito esquisita. Aqui o roteiro é muito chinfrim para um retorno. A arte, a única coisa que salva é a arte do Capullo. Então eu colocaria da pior de todas, Demolidor e Batman. E em seguida, Deadpool e Batman. Aí vamos lá. Vamos para as seguintes. Ainda na categoria de muito ruim, ou mais ou menos ruim, ou assim, um ruim que você ainda suporta é Batman, Justiceiro, Lago de Fogo. Porque de fato, realmente, você não... Assim, você gosta do Jean Paul Valley, mas ele não é Batman. Ele é sabor Batman. Mas Batman mesmo ele não é. Então você engole não, você fica naquela de tá de parabéns, mas não ganha 10. E quem lançou foi a DC Comics, né? Vamos lá, agora vamos começando a melhorar um pouquinho esses crossovers. Um marromeno é Surfista Prateado Super-Homem. Marromeno por quê? Porque é roteiro do Jorge Pérez. Jorge Pérez já não se mostrou ser um grande roteirista, que Deus o tenha, mas vamos ser justos. Mas o Ron Lim, ele faz uma arte bem legal. A história, porém, é divertida e legal. Agora, pro peso dos dois personagens, é muito chinfrim, né? Mas vamos lá, vamos começar a melhorar um pouco. Vamos melhorar um pouco com essa daqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Super-Homem e Homem-Aranha. É o segundo encontro. Aqui começa a melhorar um pouco. A meu ver, acho que é onde começa a ficar legal aqui para nossa lista. Porque aqui você vai ter as participações tanto dos dois próprios da capa, como você vai ter também a participação do Hulk, a participação da Mulher Maravilha
E eu já fiz vídeo disso aqui no canal, então inclusive tem 2 vídeos sobre essa mesma história. Então cafuca aqui no Sebos do Icco que você vai encontrar mais detalhes sobre essa história. Roteiro legal, bacaninha, alguns momentos bem hilários, momentos bem interessantes, como o do Superman invadindo o consulado esqueci o nome da cidade do Doutor Destino. Sincaré, enfim. Quem quiser me corrigir nos comentários, corrige, por favor. Enfim, ele invade lá o consulado, mas não pode fazer muita coisa com o Doutor Destino, porque ele tá lá, enfim, né? Poderia ser interpretado como uma invasão do tipo. Então, é interessante esse tipo de situação. Vamos agora começar. Vamos lá, agora estamos escalando para melhorar as coisas, né? Agora, ainda na categoria marromeno, mas que, enfim, também deixa a desejar. E Chico, tu acha que o Amálgama ainda é melhor do que o segundo encontro do Super-Homem e Homem-Aranha? Melhor em que sentido, né? Porque do ponto de vista de que na época nós, assim, foi muita bizarrice, mas que hoje você reencontrando a bizarrice, pelo menos eu, né? Você vê que a Marvel e a DC se permitiram se reinventar ou se soltar as amarras dos personagens. Né? Tu imagina na tua vida a DC Comics permitir, perdão, a DC Comics permitir que você mexesse no Batman e transformasse o Batman num Wolverine da vida, que é o Garra das Trevas, sem falar nos outros personagens que fizeram as misturebas, né? Como o da Tempestade com a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha com o Superboy, enfim. Isso aqui mostra que a Marvel, a DC, em algum momento da vida delas, se permitiu a loucura, né? E é isso que vai levar com que, por exemplo, a causa disso que é a saga seguinte, que a meu ver também ela não é muito boa. Nós ainda não estamos chegando lá na muito boa. Nós estamos chegando na boa, né? Ainda é boa. Deixa a desejar, né, que um desenhista tão incrível como Castellini, que já desenhou tantas obras da editora Bonelli, não foi tão bem aqui, tão bem sucedido. Mas até então, a brincadeira DC versus Marvel, que era os fãs escolherem quem vence, por mais que tenha batalhas injustas, não deixa de ser interessante o quanto que a Marvel e DC nessa época estavam dispostas a fazer loucuras. Loucuras! Né? E aí, vamos lá. Agora vamos começar a entrar na boa da boa muito boas. Aí, vamos lá. Darkseid versus Galactus. Isso aqui eu achei bom demais. Desenho do John Byrne tá muito massa. O mote da invasão de Galactus, querer devorar Apocalipse, bom demais. Com o background do surfista prateado, você saber quem é ele. E versus o próprio filho do Darkseid, que é do quarto mundo, que é o Orion. Muito bom isso aqui. Muito bom mesmo. Isso aqui também. Aí pronto. Aí nós vamos entrando aqui também nas coisas boas. Roteiro muito bom. Arte muito boa. Lanterna Verde e Surfista Prateado. Que botam aí. Deixam as bases para DC versus Marvel. Mas que deixa interessante como que esses dois personagens que você não. Que imprevisivelmente você não imaginava estão juntos. E aí vamos lá, né? DC, Batman e Demolidor, o encontro da DC. Aí agora aqui, arte muito boa mesmo, roteiro muito bom, a investigação dos dois com relação ao Rei do Crime, um ótimo vilão que é bem equivalente para os dois. Eu não gostei muito de Espantalho, mas mesmo assim, muito bom, muito melhor do que o primeiro encontro, diga-se de passagem. Aí vamos agora aqui, entrando aqui na nata da nata, né? Vamos entrando aqui na nata da nata. Pera aí, deixa eu vir aqui. Primeiro, vamos aqui, Batman e Deadpool, da versão atual, que é muito bom, porque o roteiro é muito bacana, a arte também tá muito bom, o Damora que tá arrasando, já falei mais desse quadrinho, né? Em outras situações que eu fiz um vídeo só dos dois crossovers atuais. Mas aí vamos lá, vamos subir de nível mais ainda. Os dois primeiros encontros, Batman e Homem-Aranha. No primeiro você tem um primo da arte do Mark Bagley e um roteiro interessante, não super interessante, mas interessante, com Coringa e Carnificina juntos. Mas o segundo encontro, o roteiro com os plot twists e o Ra's al Ghul como esse vilão dessa história
é muito bom, né? E aí a arte maravilhosa do Graham Nolan, que dá um primor pro Batman aqui, diga-se de passagem. Mas esses dois encontros juntos são, pra mim, na minha opinião, o melhor encontro do Batman em um crossover Marvel DC. E aí, vamos lá. Subindo aqui de nível, Batman e Hulk. Vixe, mas tu acabou de dizer que os encontros do Batman com o Homem-Aranha são os melhores. E tu tá colocando esse aqui como acima, digo, tô, porque, querendo ou não, meu amigo, é José Luiz Garcia Lopes desenhando. E assim, a história é meio bobinha por um lado, e é lógico que tem muita coisa sem sentido. Mas a ousadia da Marvel e da DC botar um Hulk contra o Batman é muita audácia desse FDP, que é a Marvel DC. Então, assim, primor incrível do José Luiz Garcia Lopes, que eu adoraria que a Panini lançasse em formatão assim como a Ebal lançou. Já que a Panini vai lançar o formatão Homem-Aranha e Superman, por que não acreditar nessa possibilidade? E aí agora sim estamos começando a subir de nível para valer. Mas aqui ainda, peraí, tenha calma. Antes dessa, eu ainda coloco Super-Homem e Quarteto Fantástico. Porque a arte do Dan Jurgens, o mote do Galactus ser o Devorador de Krypton, que embora que depois se revele não ser, dou logo o spoiler, porque é isso mesmo, mas não deixa de ser interessante como as coisas foram amarradas e manipuladas para o próprio Super-Homem se tornar arauto do Galactus. Muito bom. E muito legal porque, querendo ou não, junta dois personagens, né, uma super equipe, que é o Quarteto Fantástico, com o Superman, que é um herói, que é o primeiro super-herói da era de super-heróis. Aí agora sim, em terceiro lugar, X-Men e Titãs. Isso aqui é um primor, assim, inenarrável. Walter Simonson na arte, Chris Claremont nos roteiros, opa, e, querendo ou não, bicho, isso aqui traz o melhor das duas equipes. E quem que não pensava de juntar essas duas equipes? Macho, tu é doido. Isso aqui é bom demais. Aí tem todo o que você quiser. Darkseid, a Fênix Negra, que até essa época ela já tinha morrido, então ela volta especialmente para esse crossover. Como é que ela volta? Aí eu fiz vídeo disso aqui para você saber. E aí, em segundo lugar, ixi, agora vamos lá, segundo e primeiro, né? É difícil para mim escolher, mas eu vou colocar em segundo Super-Homem contra Homem-Aranha. Muitos de nós lemos esse crossover por meio desse formatinho da Abril, que falta páginas e partes cruciais para a história. Portanto, para mudar de ideia, talvez só lendo na íntegra, o que eu sei que a própria Abril corrigiu, lançando um outro formatinho logo em seguida. E a Ebal, antes disso, também tinha lançado na íntegra. Mas eu coloco também em segundo lugar, porque, assim, roteiro e arte perfeitos. A equipe criativa foi muito bem escolhida. Fala tudo sobre isso aqui em 2 vídeos aqui no canal. Mas aí só tem uma ressalva. O primeiro grande ato é a perfeição absoluta, que é o confronto dos dois, mas o segundo deixa a desejar da forma como os dois foram parceiros para resolver a problemática com Lex Luthor e o Dr. Octopus. Mas aí, em primeiro lugar, na minha opinião, Liga da Justiça versus Vingadores. O plot é simples, arte e roteiristas, né? Não tem nem o que dizer, né? Jorge Pérez na arte, meus amigos. Jorge Pérez. E o Kurt Busiek nos roteiros. O mote é simples e, portanto, por ser simples, torna a leitura espetacular, a leitura fluida e faz com que a gente consiga curtir isso aqui da forma como é para ser curtida, ou seja, curtir se divertindo. Então é isso. Essa foi a minha colocação, concorda, discorda, com respeito, com amor e carinho. Todos nós podemos discutir, conversar nessa vida bandida, tá certo, meus amigos? Então, muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até a próxima! Olha aqui a Fênix Negra.